Olá, vamos lá então? Vamos falar do dia da prova, a aula mais importante de todas. Não, já falei na aula passada sobre a semana da prova. Não é a aula mais importante. A aula mais importante já foi a aula do planejamento lato sensu, onde você definiu seus objetivos. A aula mais importante depois foi o stricto sensu, onde você fez um planejamento para aparar as arestas que estavam faltando ali, depois que você descobriu exatamente como seria o edital da sua prova. A aula mais importante foi a que tratou da semana da prova. E essa aula do dia da prova é menos importante que essas outras três, mas ela também vai trazer alguns elementos que vão fazer com que você tenha um diferencial em relação à sua concorrência. Deixa eu compartilhar aqui o slide. Já falei, né? O tema hoje é o dia da prova. E repetindo, não é a mais importante, mas é também importante. Se você tentar fazer só o que eu vou dar de dica para o dia da prova, você não vai chegar em lugar nenhum. Agora, se você veio subindo essa escada, né, que começou no degrau lá, que de certo modo é o mais baixo, mas é o mais alto também, porque é o que mais dá trabalho ali, mas é o degrau mais baixo na preparação, no sentido de que você está subindo uma escada ali. Então você começou fazendo o seu planejamento lato sensu, foi para o stricto sensu, chegou na semana da prova e fez um planejamento ali, adequou ao dia a semana da prova, chegou no dia, aí sim, se você fez tudo legal, ou pelo menos, né, tentou fazer, claro que às vezes não dá, não sai tudo como a gente quer, mas fez o máximo ali, aí sim, chega agora que pega essas dicas pro dia da prova, ó, vai ter um quê a mais aqui, vai ganhar algumas coisas a mais com isso, e era o que faltava, já não digo nem para sua aprovação, você já chegou aqui aprovado. Agora o que você vai fazer aqui vai fazer com que você passe algumas pessoas na classificação final ali, alguns cuidados que você vai ter, que algumas pessoas que passariam no concurso não vão ter, e aí você ganha a posição delas também, e isso faz você ser nomeado antes, alguma coisa assim. Então a aula é importantíssima desde que você tenha um planejamento minimamente bem executado. Minimamente bem executado. Vale aqui também o ditado, ó, o ótimo é inimigo do bom. Não desista se alguma coisa não saiu perfeita. Não vai sair perfeito. Ninguém vai conseguir cumprir o seu plano de forma perfeita. Mas você vai sentir que você tá conseguindo evoluir. Você tem que evoluir. Vai evoluindo, evoluindo. Pô, aí teve uma semana que eu fiz tudo errado. Na outra eu recuperei e tal. Basta. Isso basta. Basta. Você tenta chegar o mais longe possível. Mas assim, ó, o ótimo é inimigo do bom. Se você conseguir chegar até um nível bom em cada uma dessas etapas, agora você vai chegar no dia da prova e falar assim, beleza, agora eu vou fazer o dia da prova ser ótimo, é mais fácil, é um dia só. Vai fazer, vai ser ótimo e você vai conseguir chegar lá. Vamos lá então, ando meio discurseiro nas últimas aulas aí, né? Então aqui o nosso menu do dia é verifique os itens necessários, alimente-se bem, vista-se confortavelmente, chegue cedo, respeite as regras, confie em si mesmo, leia a prova com atenção, comece pela sua especialidade, gerencie seu tempo e fique até o final. Tem um item que eu não coloquei aqui, é até legal não ter colocado. Eu reparei na hora que eu fui começar aqui a aula, dei uma passadinha nos slides, e aí eu falei, não, eu vou sem o item mesmo no menu, porque eu vou dar um destaque maior ainda para ele, e vai ser mais legal na hora que eu falar. Eu vou falar sobre o chute. Eu tenho um livro só sobre isso, então eu vou dedicar um tempinho, vai ter um slide próprio para falar sobre o chute. E aqui em relação à matéria em si, ao conteúdo em si, vai ser o principal diferencial para o dia da sua prova. Vamos lá então. Verifique os itens necessários. A gente já falou quando falou da semana da prova que você tinha que arrumar uma mochila, principalmente ali no dia anterior, às vezes um pouco antes, ver se você está levando as canetas, tal, mas não esqueça também de colocar os documentos. Eu não citei isso lá quando eu falei da semana da prova. Lembra de colocar os documentos, já coloca um dia antes ali a tua identidade, se precisa comprovante de inscrição, leva. Se não precisa, leva também, porque às vezes você vai ficar, será que nesse concurso precisa? Poxa, não sei. Às vezes pode ser que não, mas leva, você tem ele, leva. Não ocupa espaço, é um papel a mais ali. Então, verifica antes de sair de casa pela última vez esses materiais e ó, vai bem tranquilo fazer a prova, sabendo que pelo menos não vai ter que sair correndo atrás de uma caneta ou depender da boa vontade de algum colega ali na hora da prova. Alimentar. A gente já falou também que durante a semana da prova é interessante você se alimentar muito bem. Imagine no dia, né? Pelo amor de Deus, não invente uma comida que você nunca comeu no dia da prova.
Não interessa o que, mas não invente. Só coma coisas que o seu organismo já está acostumado, coisas leves, se hidrate bem, faça o suficiente para você ter energia, mas não ficar estufado. A melhor coisa é você fazer a prova leve. A maioria das pessoas, a maioria, ou vai estar com algum desconforto, um tênis apertado, uma dor de cabeça, principalmente dor de cabeça, aquela irritação que não está acostumado com horas de estudo, passa ali da segunda hora e meia de prova, começa a ficar incomodado. Se você passar o tempo da prova inteirinho, confortável, confortavelmente vestido, com o teu estômago leve, bem hidratado, sem dor de cabeça, poxa, isso daí já é um grande diferencial em relação a toda a concorrência. Já falei um pouco sobre isso, mas lembre-se de se vestir confortavelmente. O dia da prova não é o dia para você parecer como uma pessoa fashion e tal. É o dia para você aparecer confortável. Se você se sente bem, porque você tem que se sentir bem também. Então, está acostumado a se arrumar mais, as senhoras a colocar um salto mais alto, alguma coisa assim. E fala assim, não vou abrir mão disso, porque eu vou estar mais confortável no sentido ali de não apertar, ou de não ter que andar um pouco mais equilibrando ali, mas por outro lado eu vou me sentir mal, porque eu vou achar que as pessoas estão me olhando e me achando uma pessoa mal vestida, que não cuida de si mesma, tal. Se você tem isso, não mude, pode se arrumar também no dia da prova, porque você também tem que estar confortavelmente, se vendo confortavelmente em todos os aspectos. Então assim, vá de um jeito mais confortável possível, mas respeite aquilo que você está acostumado. Se você é uma pessoa que se sente mal quando não se arruma um pouco mais, se arrume para ir na prova, então. Eu não, né? Eu preferi sempre, se no dia a dia eu uso calça jeans, no dia da prova eu uso uma calça de malha, né? Se no dia a dia eu uso um sapatênis, nesse dia lá eu uso um tênis daquele com... No dia da prova eu uso um tênis daquele com amortecedor lá, para ir o mais relaxado ali fisicamente possível. Mas isso também é de cada um. A gente já falou também do planejamento, no dia da prova chegue cedo, você já vai ter feito isso nos dias que antecedem esse trajeto, se for possível. Chegue cedo, mas não tão cedo, só repetindo o que a gente falou na aula anterior. Também, aqui é muito importante, respeite todas as regras. Eu sei que você que está aqui interessado em aprender a estudar é uma pessoa que nem devia ouvir esse tipo de coisa, mas é legal eu falar, porque pessoas más tem em todo lugar. E às vezes alguém pode chegar e falar para você, olha, eu fiquei sabendo de um esquema X, esquema Y, e você tá ali tão bem e tal, e fica com medo de às vezes perder a vaga para alguém que tem um esquema de cola, sei lá do que, e às vezes ficar tentado a aceitar, por mais que sua índole seja muito boa. Não aceite. Assim, ó, tem prova que, falando em relação a cola, às vezes o cara vem em sistema de cola, um ponto eletrônico e tal. Tem prova, principalmente as de nível federal, que eu já fiz, que tem um caminhão da Polícia Federal parado fora do local de prova que tem um detector. Detecta sinais estranhos, então assim, detecta aparelhos de cola. Tem N coisas, assim, mesmo que não seja uma coisa tão sofisticada, não tem porquê, né? Às vezes você vai abrir um pouco mão da parte ética nessa hora ali, e ali na esquina já vai acabar perdendo, consegue até passar, mas ali na esquina acostuma fazer com isso, fazer esse tipo de coisa e acaba perdendo o emprego lá na frente, acaba perdendo o principal, que é a sua liberdade de consciência. Então, assim, ó, importantíssimo. Tudo que eles prestam muita atenção. A pessoa que está lá na frente falou, é hora de desligar o celular. Desliga o celular. Colocou a prova em cima da tua mesa, ninguém vira. Não vira. Não vira. Vou dar uma espiadinha aqui na primeira. Não espia. Espera o momento exato. Porque vai que você pega uma pessoa. Às vezes você mexeu, ele fez um movimento até meio falso, tal. A pessoa achou que você mexeu, a pessoa está de mau humor. Aí vai querer eliminar você do concurso. Respeita ao máximo. Respeita mais do que o necessário as regras. Se falarem não mexa na prova, não ponha nem a mão em cima da prova. Põe a mão do lado da cadeira naquela hora. A prova está ali virada para baixo, respeita. Então, assim, olha, faça mais do que o necessário para você ser acima de qualquer suspeita no dia da prova. Falei muito na aula anterior, mas resumindo aqui, olhe, e eu errei o texto aqui. Eu coloquei certifique-se de seguir todas as regras para evitar... Coloquei de novo, mas na verdade aqui eu não vou arrumar aqui já no meio da aula aqui, mas eu vou falar aqui de cabeça para você que é exatamente o que eu falei
na aula anterior, confie em você mesmo. Você fez tudo certo até aqui. Se não fez, não tem problema. Outras pessoas também não fizeram tudo o que planejaram. Você continua no jogo. Então, assim, não se compare com as outras pessoas. Você que está assistindo essa aula aqui, a 10ª aula já de um curso para se preparar, já fez muito mais que os outros. Você está na frente de 90% das pessoas. O famoso quem vê cara não vê coração. Então, se você olhar para lá e falar, meu Deus, essa pessoa parece ser muito inteligente, não existe isso. É você. Então, ali você vai chegar, você vai ser cordial com as pessoas, vai emprestar um material se alguém precisar de uma caneta, você vai sorrir, você não vai olhar feio como se você estivesse brigando com seus concorrentes ali, e vai ser tudo ok, e você tenho certeza que vai estar na frente de todo mundo só pelo fato de estar assistindo a 10ª aula de uma preparação técnica para começar a estudar. Ok? Continuando então, antes de responder as questões, leia com atenção. Muitas das respostas, isso aqui é uma super dica, muitas, mas muitas mesmo das respostas estão nos enunciados. Não tem uma estatística aqui, mas falando assim de experiência, 20% da prova, se não mais, você mata lendo o enunciado, sem saber a questão. E nem estou falando de chute ainda, porque chute é uma... Você pode usar isso também como técnica, mas aqui eu estou falando de realmente a resposta estar no enunciado. Se você olha a questão, você fala assim, poxa, o enunciado está aqui. Eu não sei direito a questão, mas se você analisar as alternativas, a única que cabe ali é a alternativa C. Isso não é chute, é você não saber, mas você marca o gabarito ali no cartão de resposta na certeza. Você acertou decifrando o enunciado. Então preste muita atenção. Não é para ficar babando em cima do enunciado, porque as provas têm tempo, então você tem que ter feito todo aquele planejamento para saber o teu ritmo de prova. Feito já simulados, você sabe o teu ritmo, mas assim, leia com atenção. Isso é bem normal, você às vezes passa por uma questão, vai marcando as que você sabe, depois vai voltar, quando você volta para ler de novo, você fala, estava aqui a resposta, como que eu não vi isso antes? Então, na medida do possível, leia com muita atenção a prova. Depois, uma dica é começar pela sua especialidade. Mas aqui vem uma dica casada com essa. Lembra quando eu falei que é para quando as provas têm peso e ela tem umas 3 aulas atrás, 3, 4 aulas, eu falei, quando a prova tem peso, as questões têm pesos diferentes, você tem pouco tempo, você tem que priorizar aquelas questões com peso maior. Então aqui, se coincidir da disciplina que você vai melhor ter um peso maior, não pense 2 vezes. Comece por ela, porque você já vai sair bem. Eu, quando fazia os concursos de Direito, eu fazia sempre primeiro a prova de Direito Administrativo, eu costumava gabaritar. Então eu ia lá, falava, poxa, já tem 6, 8 questões de Direito Administrativo. Poxa, foi lá, realmente confirmei, gabaritei o negócio. Ufa, já estou na frente. Eu sei que tem gente que não domina essa matéria, então eu já estava um pouco mais aliviado para ir fazendo o resto. O cérebro já começava a criar as conexões, começava a entrar no clima. Então começa pela que você tem mais familiaridade. Porém, se você acha que vai faltar tempo lá no final e aqui você tem familiaridade, não é uma que tem um peso muito alto, aí você avalia se vale a pena você começar pela que você tem uma facilidade maior ou se você começa pela que tem o peso mais alto. Mas mesmo assim, entre as disciplinas com peso mais alto, comece com aquela que você tem mais familiaridade. Isso vai ajudar, assim, vai tirar a tensão inicial e aí você vai ver que daí a prova deslancha, você deslancha na prova. Aqui é uma coisa que a gente já bateu bastante nas últimas aulas, que é para você gerenciar o teu tempo. Então, foi ali, começou a ver a questão, sabe que o tempo é apurado na prova, que é uma prova que não tem tanto tempo assim. Viu que não fica ali na questão, viu que não vai rolar, não fica. Passa, vai respondendo o resto da prova, marca tudo que você tem certeza no cartão, e aí depois você pega o tempo que sobrou e volta naquelas questões que você tem um pouco de dúvida ou que você vai ter que chutar. E aí eu já emendo o nosso próximo tema. Coloquei até uma fotinho aqui. E não estava lá no nosso menu o tema por quê? Porque foi depois que eu planejei esse curso que eu resolvi escrever esse livro. Eu estava pensando sobre temas que seriam importantes a ponto de eu fazer um webinar só sobre isso, ou escrever um pequeno e-book e tal. E aí pesquisando, meu Deus, como que eu deixei passar o tema do chute lá do curso?
Então, não só eu escrevi o livrinho ali, que tem 50 e poucas páginas, se eu não me engano, como eu também preparei outros materiais aí sobre o tema e falei, vou incluir no meu curso, estava prestes a gravar aqui, então eu tenho que falar sobre isso. Para quem quiser o livro, né? Esse livro aqui está disponível na Cultive, não é feito por uma editora terceira, a própria Cultive que editou. Então ali na área do aluno tem lá o nosso Cultive Mais ali, que é para quem apoia a Cultive lá com valor mínimo. Né? Se você quiser fazer isso, volta lá na primeira aula que está explicando melhor, mas é simples, vai ali, vê como que é o Cultive Mais, coloca lá Cláudio 50, né? Cláudio escrito 50 no final, no plano anual lá de apoio da Cultive, você vai estar ajudando a Cultive, ajudando a gente a fazer novos cursos, novos materiais e em contrapartida você vai poder baixar todos os nossos e-books lá da área escrito e-books e entre eles está esse Arte do Chute nos concursos públicos. Mas o que interessa aqui, lá tá todos os pormenores, né? E assim, mas o que interessa aqui é desmistificar o chute, é falar, chutar não significa, o cara é relaxado, vai para a prova para chutar. Guarde bem essa informação. Que eu me lembre, a maioria dos concursos que eu passei, se eu fosse falar um número mágico assim pro primeiro colocado no concurso, tirando umas aberrações aí que aconteciam, ele acertava ali 82, 83% da prova. Se fosse 100 questões, 82, 83 questões, mas percentualmente falando era isso, 82, 83% da prova. O top, o cara que acertou tudo. Para passar, ficava ali algo entre 60% e 70% da prova. Acontece menos também, acontece às vezes, depende de um monte de fatores, mas vamos falar assim, bem genericamente falando. O cara que passou em primeiro fica com 80% e o que passou na última vaga fica ali com 60%. Tá? O cara que passou em primeiro, para ele acertar 80%, ele não sabia as 80%. Ele teve um mínimo de sorte, né? Então, assim... mas mesmo assim, então ele pelo menos ele chutou 20 que ele errou. Mas se for ver pela probabilidade, né? São 5 questões, normalmente A, B, C, D e E. Ele tem 20% de chance de acertar, então não deve ter errado todas. Pelo menos 20% ele acertou. Não quero chegar numa matemática exata aqui, até porque eu me banano todo se for falar de matemática no meio do raciocínio aqui. Mas digamos que o cara que acertou 80 questões, ele sabia só 75. Ele chutou as outras 25, é exatamente esse o número. Ele sabia 75, eram 100 questões, ele sabia 75, chutou no mínimo 25, acertou 5, ficou com 80, ficou em primeiro lugar. O cara que fez o mínimo lá, que é 60, para o cara acertar em 60, ele sabia umas 55, 50 talvez. Sabia 50. Chutou as outras 50. 10 ele acertou no chute, que dá exatamente 20%, e passou também. E é assim sempre. Não existe prova que o melhor, o mais preparado não vai chutar. Então vocês entenderam que se 20% é a probabilidade de você acertar um chute quando é A, B, C, D, E, se você não sabe nenhuma, a chance de você ter de acertar é 20%. E aqui vai a maior dica de todas, e daí no meu livro lá eu discorro mais sobre isso. Agora, se você fizer o chute consciente, se você tiver técnica para chutar, você aumenta muito a probabilidade. Então, assim, se você está lá bem no meio ali, você sabia 50 questões, vai ter que chutar 50. Então, você passou a primeira vez na prova marcando só o que você sabia. Começou questão 1, não sei, a 2, eu não sei, 3, foi e marcou tudo no cartão de respostas. Eu fazia assim, né? Cada um tem a sua técnica ali para o dia da prova, se prefere... primeiro fazer tudo e marcar no cartão, depois voltar para chutar e marcar de novo. Cada um tem que ver o que cabe melhor. Tem gente que se marcar em 2 etapas o cartão se confunde também. Mas eu fazia assim, eu marcava todas as que eu sabia, chegava no final da prova, falava, agora eu vou voltar a ver as que eu tenho que chutar. Então, digamos que eu tinha 100 questões e acertei 50. Se eu chutar todas, não é bem assim, quem é muito bom em probabilidade e tal, talvez fique bravo de eu simplificar assim, mas para nós, leigos, dá para entender bem assim. Se eu chutar todas, eu vou acertar 60 no total. 50 porque eu sabia e 10 porque eu chutei. Agora, se eu tiver técnica de chute, eu não vou acertar só 60. Posso acertar 65, 70. Então, a maior briga aqui no dia da prova, depois que você passou respondendo tudo que você sabe com certeza, é qual vai ser o seu nível de acerto no chute. E aí, vamos voltar um pouquinho.
o estudo vai ser o principal fator. Porque assim, quem se preparou melhor, mesmo que não saiba a resposta, vai saber eliminar 2, 3, 4... 4 não, porque daí vai sobrar só uma. Mas vai saber, às vezes, eliminar 1, 2 ou 3 das 5 alternativas. E aí a tua probabilidade naquela resposta já aumenta. Se era 20%, vai aumentar para 40%, 60%, sei lá, 50%. Então, estudar ainda é o mais importante, até para chutar. Mas aí vem outra série de fatores. E aí no livro lá eu discorro, não vou ficar aqui até amanhã dando aula sobre um tema só, mas tem muita coisa que você pode fazer. Tem como você usar um pouco daquelas técnicas que eu falei de saber bastante regra de 3 em prova de matemática. Então você não sabe ali, mas você pega as respostas, você vai fazendo regra de 3, dá um número meio aproximado com o que está no enunciado. Poxa, é uma maneira de chutar. Ah, você dá uma olhada nas provas anteriores da banca e vê que, pô, nessa banca os caras jamais marcam a... É difícil acontecer, mas pode. Uma banca lá que coincidiu que os caras nunca põem a resposta na A e na E. Gostam de colocar a resposta no meio. Então são N técnicas. O que interessa é você guardar isso. Que você tem que fazer um chute consciente. Consciente. Você não tem que parar assim, poxa, aqui eu não sei e vou chutar. Não, eu vou chutar depois que eu analisar alternativa por alternativa, ver quais eu posso eliminar. Se você olhar com consciência a prova, você fala assim, pô, eu não sei. Mas assim, ó, eu olhei, eu reli o negócio e eu vi que eu consegui eliminar 2, que o próprio enunciado, ou melhor, eu vi que uma alternativa eliminou a outra, é comum também. A A e a C, uma desmente a outra. E aí você vê que a C e a D, elas falam da mesma coisa. Então, se a A desmentiu 2, não pode ter 2 corretas, deve ser a A. Então, você começa a ficar consciente no chute. E por isso é legal o gerenciamento do tempo. Faz parte do chute gerenciar bem o tempo, para chegar com mais tempo na hora do chute. Então, recomendo ali o livro. E tem muita técnica aí de chute. Então, aqui é muito importante para o dia da prova também. Outra dica importantíssima é fique até o final. Não tem coisa pior do que sair antes da última meia hora. Por quê? Normalmente, você só pode levar o caderno de prova se você sair lá no final. Caderno de prova, o rascunho do teu gabarito, coisas desse tipo. Essa é uma grande motivação para ficar, porque no pós-prova é legal você ir lá, conferir o teu gabarito provisório, participar de grupos de discussão, falar, Nessa, eu respondi tal. Isso é uma forma de estudar já para o próximo concurso. Então você sai ali naquela adrenalina, chega em casa, tal, dá uma relaxada, entra na internet, entra num grupo de estudos que está ali organizado, o pessoal começa a fazer ranking, daí você vê teu gabarito provisório, anota, daí você vê, mas essa aqui tá errada, daí você conversa, essa aqui eu acho que tá certa, começa a discutir sobre a prova, você já vai retendo conteúdo para a próxima prova. Então, é bom sair com o teu caderno de provas. Então, se não por outro motivo, fique. Mas não só por isso. Fica até o final, porque se você chegar já pensando que você vai poder sair antes das 4h30, 5 horas de prova, você tende a, às vezes, fazer a prova mais relaxado. Relaxado no sentido de ruim, não relaxado de sem estresse. Relaxado assim de relaxo mesmo. Assim, vou chutar isso aqui porque às vezes já até marcou um compromisso depois. Eu tenho 5 horas de prova, mas eu já marquei para dar... A prova iria até às 19 horas, mas às 18 eu já marquei no shopping com não sei o que. Não faça isso. Se planeje decidir se estudou tanto, pagou a inscrição, fica até o final. Nem que seja para ficar ali insistindo e tentar chutar conscientemente alguns exercícios de matemática, de probabilidade, fazendo a regra de 3 até o final, né? Relendo para ver se pega uma vírgula ali que faz você matar uma resposta. Então fica. Essa aqui é a maior dica. A maior dica não, essa aqui é a última dica, assim, ó. Quando você sair de casa e fazer a prova, já saiba. Eu só vou voltar para casa depois que terminar o tempo máximo dessa prova hoje. Isso ajuda demais. Ajuda na tua concentração. Ajuda muito, ajuda muito. Ok? Finalizando com a nossa frasezinha. Todo ser humano possui livre-arbítrio. De outra forma, os conselhos, exortações, preconceitos, proibições, recompensas e punições seriam todos sem propósito. Então, assim, a gente termina aqui essa fase de conselhos para a prova, né? Tem mais outras coisas bem importantes ali. Até 2 dos capítulos que eu considero mais importantes são os 2 últimos. Mais importantes não, mas diferentes, assim, o que eu tenho de diferente para trazer para vocês. Muito diferente, né? Tem várias dicas aqui que são exclusivas, fazendo uma propaganda do meu curso.
Mas os 2 últimos capítulos eu quis trazer uma coisa bem diferente. E os próximos também trazem coisas muito importantes, não só para você fazer depois da prova, mas já pensando na próxima prova. Mas, de qualquer forma, o que eu estou terminando nessa aula 10 é o conselho, assim, são os conselhos que eu estou te dando, de alguém que tem experiência, que vem lá desde o começo do estudo até o dia da prova. Então, são os conselhos, assim, para realizar mesmo uma boa prova. Então, você tem o teu livre-arbítrio para escolher, mas se você está aqui na 10ª aula, quer dizer que você acreditou que eu, mais velho, mais experiente nessa área aí, podia trazer alguma coisa para você. Então, use as dicas que eu te dei. Preste atenção para você ter as suas próprias dicas para você mesmo. Se você me permite falar uma coisa esquisita dessas. Por quê? Você vai realizar uma prova, para a próxima você vai ter as tuas dicas, as tuas experiências. Aquilo ali você pode fazer com que vire algo rotineiro para você. Né? Você fala assim, eu reparei que na prova X eu tive um comportamento tal, eu tive um resultado tal e isso foi bom. Coloca no seu plano de estudos, coloca essa atitude, sei lá, se ela foi no dia da prova, coloca para fazer em toda a prova. Tá bom? Então cria também a sua própria rotina a partir da primeira. Se você vai seguir bastante do que eu estou te falando aqui na primeira prova ou na próxima, se você já fez alguma, a partir daí fica olhando, olhe para você mesmo, repare se deu certo o que eu estou te falando aqui e se tem outras coisas que você pode incluir na tua rotina que você descobriu sozinho. Ok? Por hoje é só. Fique bem, até a próxima aula. Um abraço.